Na nossa live de hoje a gente vai falar sobre generosidade. Eu quero tratar com vocês um filósofo, Descartes, e fazer um diálogo com dois poetas, com a Cora Coralina, numa reflexão sobre a generosidade, e com Gibran Khalil Gibran. Generosidade. O que é generosidade? Como é que a gente começa conceituando a palavra generosidade? A gente, aliás, pode comparar generosidade com outras palavras para compreender melhor a força desta palavra generosidade. Eu posso comparar generosidade com justiça, por exemplo. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe pertence, dar a cada um o que é seu de direito. Isso é que é justiça. Você é justo quando você faz com que as pessoas não atropelem as outras pessoas pela sua ambição. Se eu trabalhei tantas horas, eu tenho direito de receber por essas horas que eu trabalhei. Se a casa é minha, a herança que eu recebi, a casa é minha. Se eu fiz um contrato de entregar um produto e receber um dinheiro com aquilo, isso é justiça. Justiça é ter essa consciência de dar a cada um aquilo que pertence. A generosidade vai além da justiça. A gente diz que a justiça, ela, em tese, é uma virtude da razão. Você sabe o que cada um tem de direito. É um condomínio, cada um tem a sua parte desse condomínio, nós construímos juntos esse condomínio. É uma sociedade, cada um tem uma parte dessa sociedade. Racionalmente, a gente sabe o que pertence a cada um. Alguém bateu no carro de alguém e ele tem que pagar por aquele carro porque o responsável pela batida foi ele. Isso é justiça. Aí vem a generosidade. Se a justiça ela é uma virtude da razão, a generosidade é uma virtude do coração. É assim, esta pessoa trabalhou comigo e ela tem direito a X. Ela está pedindo as contas, ela vai embora, ela pediu demissão, ela tem direito a X. Eu dou aquilo que ela tem direito porque é justo, mas eu dou um pouco mais. E eu não dou um pouco mais porque eu quero aparecer. Eu dou um pouco mais porque eu tenho consciência de que aquela pessoa que trabalhou comigo gastou uma boa parte da sua vida cuidando da minha vida. Então eu generosamente vou além daquilo que é justo para ajudar aquela pessoa que tanto me ajudou. E isso já é um conceito de generosidade. Eu estou vendo a situação em que muitos amigos meus estão passando. E aí eu resolvo ajudar alguns amigos meus ou ajudar algumas pessoas nesse momento. Vejam que, por exemplo, a classe artística, que é uma das classes que começou a sofrer primeiro, não o artista com contrato, mas aquele artista que vai ali, que faz a sua peça, que demonstra o seu talento. Os teatros fecharam, esses shows fecharam, e aí eles não têm como viver. E outras pessoas que não teriam obrigação de fazer nada por eles, porque se alguém tem uma obrigação, talvez poderia ser o Estado. Muitos países, o Estado ajudou a classe artística por causa disso, mas as pessoas se uniram para isso, por generosidade. Há irmãos nossos que moram nas ruas e que eu, em tese, não tenho uma obrigação jurídica de ir até as ruas e ajudar essas pessoas que estão lá. Eu não tenho uma obrigação racional de desenvolver isso, mas eu sinto que eu tenho uma obrigação do coração. E aí eu faço além daquilo que a lei exige que eu faça, porque eu acredito na ação generosa. Eu acredito no conceito, na beleza dessa palavra generosidade. A generosidade ela é mais subjetiva, ela é livre. Ela não está estabelecida numa lei que me obriga a ir de um lado ou de outro lado. Ela está estabelecida dentro do meu coração, porque ela vai além do interesse. Aí tem um pensador chamado Pascal, que fala coisas muito bonitas sobre a relação do homem com a natureza e que fala muito sobre o coração. E Pascal diz que nós não somos generosos quando o nosso coração está pleno de sujeiras. Quando o meu coração ele é um foco, ele é cheio de lixo, é impossível dar espaço para a generosidade. O que é um coração cheio de lixo na visão de Pascal?
A gente amanhã vai falar sobre a avareza, que é um dos pecados capitais. A avareza é algo que traz lixo para o meu coração. Um coração avarento jamais será um coração generoso. Um coração avarento jamais compreenderá as necessidades que as outras pessoas têm daquilo que eu posso proporcionar a elas. Eu falo muito que os professores, eles exercem a profissão da generosidade. Nós, professores, todos os dias. Porque em cada aula a gente deixa um pouco daquilo que a gente sabe e um pouco daquilo que a gente é na relação com os nossos alunos. Mas para isso um professor não pode estar com o coração cheio de lixo. Que lixo é esse? A avareza é um, a soberba é outro, a arrogância é outro. O pior dos lixos que pode chegar dentro de um coração humano é o lixo do egoísmo, que faz com que eu fique trancado em mim mesmo. Eu quero ler para vocês uma coisa do Gibran Khalil Gibran. Olha que bonito esse poema dele aqui. Depois, um homem rico disse: fala-nos da dádiva ou da generosidade. E ele respondeu: dais muito pouco quando dais o que vos pertence. Só quando dais a vós próprios é que estáis verdadeiramente a dar. Pois o que são as vossas pertenças, senão aquilo que guardais com medo de necessitar amanhã? E amanhã, que trará o amanhã o cão prudente que vai enterrando ossos na areia, sem marcas, enquanto segue os peregrinos até a cidade santa? E o que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Não é o receio da sede que sentis quando o vosso poço está cheio de sede insaciável? Há aqueles que dão pouco do muito que têm e fazem-no para conseguirem reconhecimento, e o seu desejo oculto torna suas dádivas sem valor. E há aqueles que, tendo pouco, tudo dão. Esses são os que acreditam na vida e na magnificência da vida, e o seu cofre nunca estará vazio. Lembro daquela história de Jesus falando dos homens que fazem as ofertas no templo, mas que fazem um barulho enorme para que sejam notados, enquanto aquela pessoa que tinha um pouquinho vai ali e generosamente dar aquilo que ela tem. Eu queria pegar com vocês o conceito de Descartes sobre generosidade, né? Generosidade para Descartes é a virtude da liberdade. Só quem é livre é capaz de dar ao outro. Só quem é livre é capaz de saber que nada me pertence. As coisas que eu tenho por tê-las. Por ter conseguido de alguma maneira, por ter trabalhado, mas todas elas ficarão aqui. Nada é meu, nada me pertence. Eu nasci sem nada e eu vou morrer sem nada. Quando eu tenho a consciência disso, eu sou um pouco mais livre para não permitir que os meus sentidos mandem na minha razão. Então eu consigo ser mais livre. E eu sou capaz de dar para as outras pessoas daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. A gente fala muito na generosidade, né? Esse poema do Gibran Khalil Gibran, que está no livro Profeta dele, esse poema do Gibran Khalil Gibran diz exatamente isso, né? Eu dar as coisas é uma parte só do processo da generosidade. A grande parte é eu dar a mim mesmo. É eu dar a minha liberdade, eu dar o meu tempo, eu dar a minha consciência, eu dar a minha vida para alimentar outras vidas. E aí, minha gente, quando a gente fala de afeto, há muitas pessoas que são egóicas no dar de si mesmo a outras pessoas. A generosidade numa relação de amor ou de amizade significa que eu não vou poupar a mim mesmo para surpreender a pessoa que eu amo. Significa que eu vou prestar atenção nas pessoas com as quais eu convivo para ver se elas precisam de mim de alguma maneira. E essa precisão, o estar precisando de mim, não é dar alguma coisa com vontade de ser reconhecido por aquilo que eu estou fazendo, mas é ter essa consciência que no momento da minha vida
eu tenho que ser generoso com as outras pessoas. Eu tenho que dar daquilo que eu tenho de melhor. E todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem o seu melhor. O que é o seu melhor? O seu melhor é a paciência. Dê paciência a quem precisa de paciência. O seu melhor é a palavra. Dê palavra a quem precisa da palavra. O seu melhor é o abraço. Dê abraço a quem precisa do abraço. O seu melhor é o aconchego. Dê aconchego a quem precisa do aconchego. Faça com que a sua vida seja um corolário de boas ações para que você possa aquecer as outras pessoas. O não generoso é aquele que se tranca em si mesmo, é o egoísta. O contrário da generosidade é o egoísmo. Eu penso em mim, eu penso nas minhas coisas, eu penso no meu futuro, eu penso quando muito na minha família. Nós comentamos aqui no início da pandemia, quando as pessoas corriam para o supermercado e foram comprar papel higiênico, eu não sei porque aquela febre de papel higiênico, todo mundo querendo comprar papel higiênico, não sei para que tanto papel higiênico, mas as pessoas foram desesperadas em busca de papel higiênico e se esqueceram de que há outras pessoas no mundo e que outras pessoas poderiam ir lá e comprar aquele papel higiênico também. Se eu acabar com o papel higiênico, não vai sobrar para os outros, porque eu não sou generoso com os outros. E eu não sou solidário. A palavra solidário, ela é muito bonita. Solidariedade é um conceito muito bonito, mas ainda é menor do que a generosidade. Porque na solidariedade, quando você fala assim, os devedores solidários, você divide isso entre aquelas pessoas, cada um tem o seu quinhão de responsabilidade. A generosidade é nem isso. É a abertura total do seu coração para quem precisa daquilo que você pode oferecer. Para que você não se trancafie em você mesmo e tenha uma vida mesquinha de sentimentos, mesquinha de elogios. Tem gente que não consegue elogiar uma outra pessoa, não tem generosidade para isso. Porque tem medo de, ao elogiar a outra pessoa, outras pessoas vão ficar ouvindo, vendo aquilo, e aí aquela outra pessoa será melhor do que eu, porque eu fiz um elogio para ela, ela não será melhor do que eu, ninguém é melhor do que o outro. Mas como eu sou muito eu não tenho a generosidade de permitir que o outro receba o meu aplauso. Invariavelmente em peças de teatro, um artista recebe mais aplauso do que o outro. Isso acontece, ou porque esse artista é mais antigo na carreira, na profissão, ou porque a personagem que ele faz naquela peça toca mais nas pessoas que estão assistindo a peça, ele tem um papel muito engraçado, ele tem um papel muito romântico. E aí, de repente, quando aqueles artistas no final da peça vão surgindo para receberem os aplausos, um recebe mais aplauso do que os outros. E o que eu, artista que estou ali, que não recebi aquela quantidade de aplausos, sinto com relação a um irmão meu de ofício, artista como eu? Se eu for generoso, eu sentirei uma felicidade imensa, porque a vida é assim. Hoje foi o momento dele brilhar mais, e eu o ajudei nesse brilhar, porque eu estava ali como um suporte para que ele pudesse brilhar. Isso não me diminuiu em momento nenhum, e eu faço parte daquela mesma arte da qual ele faz parte. Mas para que eu não me incomode com o aplauso que ele recebe, eu tenho que ser generoso. Eu tenho que ser generoso até para ceder espaço para que outras pessoas possam também brilhar naquele momento. Eu tenho que ser generoso nessa consciência da minha finitude, na consciência dos meus erros, na consciência dos meus desacertos. Eu tenho confiança de que nada me pertence e por isso eu não posso ter apegos. É o contrário do que a gente vai falar de amanhã, de pessoas apegadas. Os avarentos são apegados. Algumas pessoas são apegadas a outras pessoas e não são generosas com essas pessoas. É como se eu não quisesse que ninguém conhecesse um amigo que eu gosto muito. Eu gosto tanto desse amigo que eu não vou apresentar para ninguém, porque pode ser que ele goste de uma pessoa mais do que ele gosta de mim. Então eu não sou generoso nem nas apresentações de amigos meus para outras pessoas. Eu não sou generoso quando eu vejo alguém sendo feliz numa história de amor e a minha história de amor não está boa ou acabou. Como a minha acabou, eu torço para que outras histórias também acabem, para que a gente fique no mesmo barco. Não. A generosidade, ela te dá essa liberdade de não ter essas amarras, de não querer a felicidade de outra pessoa.
Por isso que o contrário da generosidade é o egoísmo. O egoísta, ele geralmente é invejoso. Eu invejo a felicidade do outro, eu invejo o amor do outro, eu invejo o emprego do outro, eu invejo, né, o prêmio que o outro recebeu e eu não recebi. Mas o outro recebeu o prêmio, qual é o problema? Minha gente, é tão feio quando você vê um amigo que não é generoso contra amigo, que houve alguma coisa boa que o outro conquistou e ele está se remoendo por dentro. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Mas ele vai se matando por dentro porque ele fica pensando, por que ele não eu? Por que ele não eu? Alguma coisa errada ele fez para ter conseguido isso que eu não consegui. Por que ele não eu? Poxa vida, quanta coisa boa acontece na sua vida e você não dá valor. A generosidade que faz com que eu tenha um olhar de bondade. Generosidade combina com bondade. Que eu faça as coisas porque eu acredito nesse movimento de fazer o bem. Se você faz, se você acha que é generoso, querendo retribuição, querendo reconhecimento, você não é generoso. Você faz porque você acredita. Independentemente do reconhecimento, independentemente do agradecimento, porque a gratidão já não é um problema seu. A gratidão é um problema de quem recebeu. Se essa pessoa tiver a virtude da gratidão, ótimo. Se ela não tiver, é um problema dela. Não se diminua quando o outro não for grato a você. Eu ouço tantas histórias, né, de pessoas que dizem isso com tristeza. Nossa, fiz tanto para fulano e ele não reconheceu. Cicrano não presta, faz mal para mim. Não, então você não foi generoso. Pode fazer mal para ele o fato dele não ser grato, porque a gratidão é um valor lindo. Gratidão deveria ser um sentimento que não prescreve. Agora, se ele não é grato, é um problema dele, não é seu. Agora, se você não é generoso, o problema é seu. Eu tenho usado muito esse termo vida interior, porque eu acho que as pessoas estão precisando de vida interior. E nos momentos em que você está conversando com você mesmo, você precisa, ao conversar com você mesmo, pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Ela é egóica ou ela é generosa? Eu estou esperando, na expectativa de coisas que as outras pessoas façam, ou eu tenho a consciência do meu estar no mundo? Vamos ver aqui o que a nossa amiga Cora Coralina fala sobre generosidade. Olha que bonito. Eu amo Cora Coralina. É a poeta da simplicidade, né? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Cora Coralina. Não é lindo isso? O que dá sentido à nossa vida? É aquilo que a gente faz de bondade para as pessoas. É a liberdade que faz com que a gente se livre de coisas desnecessárias, mesmo que pequenas. Você está com pequenas cóleras, pequenas raivas, se livre dessas pequenas raivas. Elas não fazem parte de você. Você está com pequenas vinganças, se livre dessas pequenas vinganças. Elas não fazem parte de você. Você está com pequenos ciúmes, se livre desses pequenos ciúmes. Grandes ou pequenos, eles são ruins. Você está com pequenas invejas. Inveja é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Destrói o próprio ser humano que sente a inveja. Se livre dessas pequenas invejas. Isso não te leva a lugar nenhum. E experimente a generosidade. Quantas vezes Jesus falou sobre generosidade? A linda explicação daquele homem, né, que está ali jogado, né, na estrada, que sofreu um assalto, enfim, está ferido. Passa um homem da lei, um levita, e não faz nada. Ele deveria fazer porque ele conhece a lei. Um levita conhece profundamente a lei e sabe que um irmão deve ajudar um irmão, né? Um cidadão deve ajudar um cidadão.
Ele não faz nada. Passa um sacerdote, um homem que passa a sua vida em oração, que em tese nos liga com o sagrado, que ajuda a religar os sentimentos que há em nós, e não faz nada. Passa um samaritano, que nem conhecia profundamente a lei e nem era profundamente religioso. O que ele faz? Ele vê aquele homem ferido e generosamente cuida dele, porque ele não fez aquilo para receber nada em troca. Ele mora numa outra terra, deixa o homem no lugar, pede que cuidem dele, paga antes e diz que na volta, quando ele estiver indo para casa, se tiver mais alguma coisa a ser pago enquanto aquele homem fique bem, ele vai pagar. E depois ele vai embora. E ele nunca mais vai encontrar com aquele homem na vida, e nem aquele homem da hospedaria. Ele não tinha jornal ali cobrindo, não tinha televisão vendo a ação que ele fez. Por que ele fez aquilo? Porque ele acreditou nessa palavra generosidade. Eu quero ajudar as pessoas, independentemente das pessoas saberem que eu estou fazendo isso ou não. Eu sei aquilo que eu fiz. Eu sei. Eu ouvi tantas histórias já. Meu pai morreu faz 20 anos. Quantas histórias eu ouvi indo à Cachoeira Paulista de pessoas que foram ajudadas pelo meu pai. Anos depois ele morrer, ele não contava pra gente. A gente sabia as coisas que meu pai fez na cidade, porque a gente acompanhou, né? Morreu meu irmão, ele reformou lá o Asilo dos Vicentinos, fez uma ala toda para cuidar daqueles velhinhos que não tinham condições de cuidar. Ele dizia que Deus fez dele um velhinho rico e ele queria ajudar aqueles que não tinham. Mas não divulgava isso. A gente ficava sabendo disso porque era uma construção e a gente via ele lá. Mas o resto, ele ia ajudando cada pessoa que contava uma coisa. A senhora que alugava uma casa dele, né? Meu pai começou uma vida como servente, feirante, depois foi tendo uma lojinha, uma fábrica, e foi construindo a sua vida, né? E aí ele gostava de construção, e gostava de ter casas, e alugar casas. E uma senhora contou uma vez, emocionada, chorando, que ela foi dizer para o meu pai que não tinha condições de pagar o aluguel e ia entregar a casa. E aí meu pai disse assim, não entrega a casa, você vai morar onde? Eu falei, não sei, seu Zé, eu vou para algum lugar. Não, o dia que você tiver condições você paga. Ela falava assim para mim, Gabriel, ninguém faz isso. As pessoas não pensam nos outros. Seu pai olhou para mim de um jeito. Sabe que por incrível que pareça, um mês depois eu arrumei um emprego e aí eu voltei a pagar. E eu estava desempregado, eu não tinha condições. E aí eu fui e quis pagar. Eu falei, não, eu vou pagar o mês anterior também. Ele falou, não precisa, agora você já arrumou um emprego, paga a partir de agora. Ele não falava isso para ninguém. Que meu pai ajudou Canção Nova, que ele ajudava os padres de lá, ajudava outras, todo mundo que fazia o bem ele ajudava, sem divulgar aquele conceito de... Não é, algumas pessoas divulgam para que seja um exemplo para outras pessoas, para que elas façam isso também. Mas não é um divulgar querendo as glórias, porque as glórias elas são frágeis. A glória é frágil, a generosidade não é frágil. O que você sente quando você ajuda uma pessoa nunca é frágil, porque aquilo preenche o seu coração. Por isso que a generosidade, ela é a virtude do coração, dos sentimentos, mais do que a justiça, mais do que a solidariedade. A solidariedade é uma consciência social, nós vivemos uma sociedade e nós somos solidários em deveres, em responsabilidades, e é muito importante essa visão da solidariedade. Agora, como é importante a visão da justiça, a generosidade vai além. Ela vai além do que é justo, ela vai além do que é solidário, porque eu enxergo no meu estar no mundo uma vontade de ajudar as pessoas. O generoso, ele faz o que ele faz porque ele ama. Porque ele ama a natureza humana, porque ele ama o movimento da humanidade. Se vocês pudessem dar um exemplo de um homem que marcou história pela generosidade, quem vocês dariam? Um santo. Quando a gente pensa num santo, que muitos têm histórias assim, mas um santo, São Francisco de Assis. Olha o que é isso. Que visão linda teve aquele noivo da Dona Pobreza.
aquele menino de Assis, que olhou um homem que pediu dinheiro e naquele momento ele não pôde atender aquela pessoa, e aí ele vai atrás e quer ajudar outras pessoas, e aí ele começa a dedicar a sua vida inteira para isso. Jesus, claro, né? Aliás, São Francisco de Assis se inspirou em Jesus, né? Toda a missão de São Francisco, o ofício, a sua vida é em nome dessa causa de Jesus. Jesus é o maior de todos, claro, né? Mas a beleza de Francisco de Assis, vendo aquelas pessoas e querendo ajudar, e ele não queria sucesso, não queria nada disso, mas ele sentiu dentro dele mesmo: qual é o meu estar no mundo? São Vicente de Paulo, com certeza. A consciência dos vicentinos, como eles desenvolveram a vida. Padre Léo, Santo Antônio, Santa Dulce, Monsenhor Jonas, Chico Xavier, quem mais? Irmã Dulce, já falamos, Maria Teresa de Calcutá. Não são pessoas lindas? Vejam que a beleza, ela não é uma coisa de um padrão estético estabelecido, determinado. Você é bonito quando você é bom. Tudo aquilo que é físico é passageiro. Mas quando você vê uma foto de Maria Teresa, velhinha já, cheia de rugas, você não acha linda a Maria Teresa? Linda. Por que ela é linda? Porque ela é boa, porque ela tem um coração generoso. Minha gente, cultivem a generosidade. Cultivem. Sem dizer para as outras pessoas as coisas boas que você faz. Cada um tem que ter a sua consciência generosa. Dê exemplos quando necessário para cativar outras pessoas para fazerem as mesmas coisas. Mas faça por acreditar nesse movimento. É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, é morrendo o que se vive para a vida eterna, é morrendo para o mal, é morrendo para o egoísmo, é morrendo para a perversidade, é morrendo pelas tramas que eu tenho contra outras pessoas, é morrendo para aquilo que me escraviza. Amanhã a gente vai falar muito, não percam amanhã, sobre a avareza, que Aristóteles considerava o pior dos defeitos, a avareza, que Tomás de Aquino dizia que é aquilo que nos impede de compreender o sol, a avareza. E às vezes a gente é avarento e não sabe que é, você consegue ver a avareza dos outros e não consegue ver a avareza em você mesmo. O generoso jamais será avareza. Alguém, eu estava lendo, acho que no Face, né? Eu não consigo ler aqui porque é muita gente que coloca, mas eu estava lendo no Face ontem e uma pessoa disse assim: eu acho lindo quando você fala em expandir a alma. É uma expressão filosófica bonita, né? Você pode se trancafiar, que o avarento faz isso, o avarento dos sentimentos tranca a si próprio, é mesquinho nos seus sentimentos, ou você tem uma expansão da alma. A generosidade é o melhor exemplo de expansão da alma. Quando você é capaz de expandir a sua alma. Uma alma expandida, cabe mais gente, cabe mais sentimentos, cabe mais alegrias, cabe mais trajetória de felicidade, cabe mais compreensão. Uma pessoa generosa, ela invariavelmente, ela é compreensiva. Vejam que a gente está falando muito de virtudes, né? Amanhã a gente vai falar de um vício, que é a avareza, mas a gente fala muito de virtudes. E é muito difícil uma pessoa ter uma virtude só. Quando você tem uma virtude, uma vai puxando a outra. Se você é generoso, você acaba sendo mais compreensivo, você acaba sendo tolerante, você tem uma temperança na sua alma, você é mais amigo, você consegue amar mais as pessoas. Se você ama, você é capaz de perdoar, você sabe a importância do perdão, você é capaz de desenvolver a justiça, você é solidário, você é fraterno, frater, você é irmão dos outros, você conhece isso. Então é legal quando a gente vai estudando a filosofia e a gente vai pensando em como desenvolver essas virtudes. E ao desenvolver uma virtude, a gente vai desenvolvendo a outra. A mesma coisa acontece com os vícios. Se eu sou perverso, eu acabo sendo rancoroso, eu acabo sendo invejoso, eu acabo tendo uns ciúmes doentio, eu acabo sendo possessivo. Ou a gente expande a nossa alma, ou a gente atrofia a nossa alma. Ou a gente vai putrefazendo. A palavra é feia mesmo, né? Putrefazer. Eu cheiro mal de tanta raiva que eu carrego em mim. Eu cheiro mal de tanta vingança que há dentro do meu coração, de tanta vontade que eu tenho de destruir o outro. E é bom a gente conviver com pessoas que têm um bom perfume, né? Alguém disse aí,
da Cora Coralina, do plantar flores e quebrar pedras, né? Do quebrar pedras e plantar flores. Quando a gente quebra pedras é porque a gente trabalha para construir um mundo melhor. E quando a gente planta flores é porque a gente cultiva aquilo que enfeita o mundo, aquilo que perfuma o mundo. E não tenham dúvida que a generosidade ela é uma virtude que tem esse poder de liberdade, de elevação e de cultivação de bons sentimentos para melhorar o mundo. 6h30. Falem as cidades aí de onde vocês estão vendo para eu mandar uns beijos para a gente terminar aqui. Tânia Castelo Branco, obrigado pelas suas mensagens. A Míria diz que há pessoas que morrem pela ganância, com certeza. Clarice Lemos, sou sua fã. Lucília, que maravilha, como a gente aprende. Tina Fonseca, Sueli Donato, obrigado. Márcia Moraes. Djanira, eu diria que é generoso também, pois numa infinita bondade nos ensina todos os dias. Obrigado. Obrigado, Marta. Estão falando aqui das outras pessoas. Olha aqui as cidades, o Alex de São Paulo, Moca, Genilza de Maceió, Vilma de São Paulo, Vitor de Matãozinho, Aldurica de Brasília, alguém de Viçosa, agora está passando rápido, Maria das Graças, Recife, Pernambuco, Josi de Agudos, alguém de Campinas aqui, Fátima, Piauí presente, Porto Alegre, Manaus, Lima de Manaus, Adriana, Recife, Fati, Rio de Janeiro. É isso, minha gente. Obrigado pela presença de vocês. São Miguel Arcanjo de São Paulo, Lucilene. Obrigado pela São José dos Campos, live muito especial. Vamos cultivar a generosidade. Deixa eu ler para a gente terminar de forma bonita. Mais um pedacinho da Cora Coralina para vocês ficarem pensando nesse poema. Para dormir hoje pensando Rosa de Campina Grande, Fortaleza, Barrinha, São Paulo. Olha que lindo isso, a gente pensar na vida. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. É isso aí. Beijão, até amanhã.